Imagina um cenário clássico, daqueles de contos épicos mesmo, sabe, com lutas exaustivas, sacrifícios enormes e aquele triunfo final glorioso contra as forças do mal para salvar o mundo da ruína total. É a fórmula padrão, né? Exato. Mas agora, imagina que no exato momento dessa grande vitória, uma verdade bem aterrorizante vem à tona. Os ditos deuses bons são, na real, tiranos desesperados, tentando manter uma ditadura cósmica que está caindo aos pedaços. Nossa, Pois é. E a temida escuridão, contra a qual todo mundo tanto lutou, talvez seja a mais pura representação da liberdade. Hoje, o nosso mergulho profundo nas fontes vai explorar exatamente essa inversão perturbadora de valores. e olha, não tem fundação melhor para essa discussão do que o universo de Dark Souls. Com certeza. Lançado lá em 2011 pela From Software e dirigido pelo Hidetaka Miyazaki, esse jogo é tipo o pilar absoluto da fantasia sombria, a famosa Dark Fantasy. E para quem conhece a obra só de ouvir falar, o foco quase sempre cai naquela dificuldade brutal, né? Sim, a fama de ser impossível de zerar. Mas é muito mais que isso. É uma aula magistral de narrativa ambiental. A história do reino de Lordran não é entregue de bandeja com diálogos enormes. Ela exige uma certa arqueologia de quem joga. Ela está escondida na ferrugem de uma espada abandonada no chão, na posição trágica de um corpo e na própria arquitetura de um mundo que, bem, já acabou faz tempo. O objetivo aqui, claro, não é ficar falando sobre botões ou mecânicas puras, mas vivenciar a jornada, sentir o peso desse tratado filosófico incrível. Então, vamos desempacotar essa história desde o primeiro segundo. Onde uma história de tanta melancolia sequer começa. Tudo começa na Era dos Antigos. Antes de existir luz ou trevas, o mundo era um lugar puramente cinzento, informe e coberto por uma névoa que nunca baixava. As únicas coisas que existiam nessa paisagem eram as arquiárvores, que eram colunas colossais de pedra que pareciam segurar o vazio, e os dragões eternos. Espera, dragões imortais logo de cara, assim. Imortais de um jeito bem literal. Graças às escamas de pedra que eles tinham, eles eram criaturas atemporais. Não tinha vida, não tinha morte. Havia só uma estagnação fria, sabe? Infinita e imutável. Era uma existência sem nenhum atrito. Um mundo pausado, basicamente. Mas, se a gente está contando uma história, algo precisou apertar o play nisso tudo. E as nossas notas mostram que, nas profundezas desse mundo de pedra, surge a primeira chama. É tipo o Big Bang desse universo. É uma ótima analogia. Por quê? Em vez de só criar matéria, a primeira chama criou os próprios conceitos de mortalidade e de moralidade. Ela trouxe a disparidade. Isso, a disparidade é o ponto-chave. Antes era tudo igual. Com o fogo nasceram os opostos, o calor e o frio, a vida e a morte, a luz e a escuridão. E atraídos por esse fogo, seres humanoides que vagavam pelas trevas encontraram as almas de Lorde lá dentro. Almas que, no fim das contas, transformaram eles em deuses, né? O material cita 4 figuras centrais que acharam essas almas. Exato. O primeiro é o Nito, o primeiro dos mortos. Ele pega a alma da morte e vai governar a tumba dos gigantes, que é um abismo subterrâneo letal, um breu total. Depois tem a bruxa de Izalith. Ela é uma entidade gigante que tomou a alma da vida e fundou Izalith, uma cidade subterrânea imensa dedicada a estudar piromancia, a magia do fogo. E a terceira figura é o Gwyn, o senhor da luz solar, que pegou a alma da luz. É um rei superpoderoso que funda Anor Londo. Para quem não sabe, Anor Londo é aquela cidade dourada clássica dos deuses, construída no topo de montanhas altíssimas, sabe, projetada para irradiar luz divina para o mundo todo. É a megalomania em forma de arquitetura. Totalmente. Mas tem o quarto integrante, que os deuses meio que tentam apagar da história. O pigmeu furtivo. Ah, o pigmeu. Aquele que encontrou a alma negra, a Dark Soul. E o que ele faz com ela é o que define o universo inteiro. Em vez de construir castelos de ouro e buscar poder igual Gwyn, o pigmeu fragmenta essa alma negra em milhares de pedaços e espalha isso. E dessa divisão da alma negra nasce a humanidade. Parando para pensar, isso subverte tudo. Quer dizer que cada ser humano carrega um pedaço da escuridão primordial dentro de si?
a humanidade nasceu das trevas? Na fantasia tradicional, os humanos costumam ser a tropa da luz, né? Sim, é uma quebra genial de expectativa. Mas antes dos humanos poderem florescer, os três grandes líderes, o Gwyn, o Nito e a Bruxa, decidem que querem a superfície. Eles se unem e declaram guerra aos dragões eternos. Só que fogo e raio não faziam nem cócegas nas escamas de pedra dos dragões. A Era dos Antigos só termina por causa de uma traição absurda. A traição de Sif, o descamado. E a motivação dele é tão invejosa, sabe? Ele era um dragão albino que nasceu sem as escamas de pedra. Ou seja, no meio de uma raça totalmente imortal, ele era o único cara mortal. Ele tinha pavor da morte. O medo consumiu Sif de um jeito que ele entregou para os deuses o ponto fraco da própria raça. Ele revelou que os milagres de raios do Gwyn podiam quebrar as escamas de pedra. Aí foi um massacre. Os dragões foram extintos. E o Sith sai ganhando muito com isso, né? Ele recebe o título de Duque e vai morar nos arquivos do Duque, que é uma biblioteca gigantesca, labiríntica, onde ele passa a eternidade fazendo experimentos cruéis e bizarros tentando alcançar a imortalidade. Sim, e com os dragões fora de cena começa a Era do Fogo, uma era de impérios e prosperidade governada de Anor Londo. Só que, como você falou da disparidade, se o fogo acendeu, uma hora ele tem que apagar. Milênios passam e a chama começa a enfraquecer. E aqui a gente vê o pânico das classes dominantes quando perdem o controle. A bruxa de Izalish entra em desespero e tenta recriar a primeira chama em laboratório usando a magia dela. O famoso pecado de Izalith, e falha catastroficamente. Tentar duplicar a força criadora do universo gerou uma aberração, a chama do caos. Izalith inteira foi engolida por lava, a bruxa e as filhas dela sofreram mutações horríveis e se fundiram numa árvore demoníaca disforme chamada Berço do Caos, e daí nasceram todos os demônios do mundo. Tudo por não aceitar o fim de um ciclo. O que nos leva ao Senhor da Luz. O Gwyn, vendo o império dele desabar, toma uma decisão drástica. Ele marcha até a fornalha da primeira chama e usa o próprio corpo e a própria alma como lenha, se tornando o primeiro Lorde das Cinzas. Ele queima vivo para dar uma sobrevida artificial para a era dele, mas a manobra mais sombria do Gwyn não foi essa. Para garantir que a Era da Escuridão, que era a Era dos Humanos, não chegasse, ele amaldiçoou a humanidade com o sinal negro. O temido Dark Sign. Aqui o negócio fica realmente interessante e meio doentio. Para conter o poder natural da alma negra, esse sinal altera a morte humana. Quando um humano amaldiçoado morre, ele não tem mais o descanso do Nireto, ele ressuscita nas fogueiras. Mas não é uma ressurreição limpa. Toda vez que volta, a pessoa perde um pouco da sanidade, das memórias, do ser dela. Até virar um hollow, um vazio, uma casca violenta e sem propósito vagando pelo mundo. E isso levanta um questionamento gigante para as nossas notas. O sacrifício do Gwyn é pintado como heróico, mas não foi o gesto supremo de um tirano egoísta? Condenar toda a raça humana a uma tortura eterna, enlouquecendo aos poucos, só para ele não perder o status divino? Sem dúvida, é uma tirania. Ele quebra a ordem natural do universo por puro ego e medo. E o desespero se espalha. Olha para a cidade de New Londo, por exemplo. Era uma cidade humana super próspera. Tão próspera que os líderes de lá, os 4 reis, receberam fragmentos da alma do próprio Gwyn. Isso. Mas esse poder atraiu a Caete. A Caete é uma serpente primordial. Essas serpentes são criaturas ancestrais, enormes, com dentes bizarros e sorrisos perturbadores, que manipulam tudo pelas sombras. A Caete convence os reis a abraçarem o abismo. E o abismo, pelo que entendi, é uma força hostil, nascida da alma negra, que é muito atraente para os humanos, mas perigosa. A serpente ensina a eles a drenar a humanidade das outras pessoas. E para conter essa corrupção, os deuses tomam uma atitude drástica de novo. Eles simplesmente mandam afundar New London inteira. Sacrificam milhares de inocentes para conter o abismo. A cidade vira uma ruína submersa cheia de fantasmas. Foi a primeira vez que algo assim rolou. Tem a história do passado, em Ulacile, uma cidade de magia da luz, que os magos, de novo enganados por essa serpente Caate, profanam o túmulo do Humanos, que era tipo o humano primordial. Humanos acorda enlouquecido. A humanidade dele explode de um jeito tão denso que cria um abismo físico,
uma gosma escura que vai sofrendo mutações e engolindo tudo em Olasili. E para tentar parar isso, mandam o Cavaleiro Artorias, o maior herói do Gwyn, que vai pro abismo junto com o lobo gigante dele, o Sif. Só que a lenda diz que ele salvou o dia, mas é mentira, né? Totalmente mentira. O Artorias desce no abismo e é brutalmente corrompido. O máximo que ele consegue fazer é sacrificar o próprio escudo para criar uma barreira mágica e salvar a vida do lobo dele, o Sif. O Artorias vira um monstro com o braço quebrado, totalmente insano. A reviravolta mais genial é o paradoxo temporal. Quem realmente derrota humanos é o nosso protagonista, viajando para o passado, por acaso, muito tempo depois. Mas a história oficial de Anor Londo dá o crédito pro Artorias, porque pega mal admitir que um morto-vivo qualquer resolveu o problema que os deuses não conseguiram. E é com esse morto-vivo anônimo que o conto avança para os dias atuais do jogo. O mundo está completamente em decadência. O sol está pálido. A jornada começa no Asilo dos Mortos-Vivos. É uma prisão isolada no fim do mundo, onde eles jogam os amaldiçoados para apodrecer e virar rolo. Lá ele encontra o Oscar de Astora, um cavaleiro super nobre que fala de uma profecia de libertação. Mas logo em seguida, o Oscar perde as esperanças, fica louco, vira rolo e você, quer dizer, o jogador, tem que matar ele. É um choque de realidade imediato. Daí o herói consegue fugir e chega no Santuário do Elo de Fogo, o Firelink Shrine. O Firelink é fantástico. É o núcleo central do jogo. Uma ruína toda melancólica, mas é o único local seguro de verdade. Tem aquela fogueira acolhedora e uma música relaxante de violão que dá um alívio imenso. Lá o protagonista conhece a Frampt, Outra serpente primordial. E a Frampt é amiga do Gwyn. Ela vira para o protagonista e diz para ele ir tocar os sinos do despertar para cumprir a profecia e suceder o Lord Gwyn. Mas, de novo, ela não conta que suceder o Gwyn significa ser queimado vivo na fogueira. A omissão é a arma deles. E a partir daí, o trajeto é de uma verticalidade que conta muita história. Primeiro tem que subir pelo Burgo dos Mortos-Vivos, que é uma cidade rica, murada, patrulhada por soldados que também já enlouqueceram. E depois, descer tudo. E essa descida. Chegar em Blight Town é o terror de qualquer um. É basicamente um esgoto tóxico na base de sustentação do mundo. É feito de andaimes de madeira podre e mostra bem o abandono. Mostra muito. Os deuses empurraram todos os rejeitados, os doentes e as anomalias para lá. A galera abandonada recorreu até o canibalismo nas sombras para sobreviver. O contraste é enorme quando, depois de superar a Fortaleza de Sen, que é um show de horrores cheio de armadilhas, o herói chega em Anor Londo. A cidade dos deuses, sobre um sol brilhante. E lá mora Guinevere, a deusa da fertilidade, imensa e majestosa. Só que é a grande ilusão do jogo. Aquele sol lindo e a própria princesa são feitiços. A cidade de verdade está fria, escura e abandonada. Quem criou a farsa foi Gwyndolin, o filho mais novo do Gwyn, que vive nas sombras. Ele usa magia para manter a ilusão e continuar manipulando os mortos-vivos para irem lá servir de lenha. Quando quem está jogando derrota a dupla de chefes, Ornstein e Smog, e descobre que a recompensa, o Crisol dos Lordes, é entregue por um holograma é de cair o queixo. Depois de pegar o Crisol, começa a caçada final. O herói tem que buscar as almas remanescentes para encher esse Crisol e abrir a porta para o Gwyn. Isso significa voltar para matar a aberração do caos em Exalite, caçar o traidor Sith lá nos arquivos dele, entrar no breu total para acabar com o Nito e mergulhar no abismo para derrotar os reis corrompidos. Antes de falar do final dessa matança, a gente precisa parar e olhar para a perspectiva filosófica por trás desse sofrimento todo. Porque repetição e morte são constantes ali. É interessante explicar o niilismo para quem nunca se aprofundou. Como o jogo retrata o niilismo passivo. O niilismo passivo é aquela crença de que nada importa. Se os deuses são mentirosos e não existe um sentido maior, então a gente deve se entregar à apatia. No jogo, os Hollows são a representação literal disso. Mas a gente vê isso num personagem também, o guerreiro cabisbaixo lá do santuário. Ele senta do lado da fogueira e diz que não vale a pena nem tentar lutar. O niilismo passivo te paralisa. Mas aí vem a virada genial.
conectando com a visão do Nietzsche sobre o niilismo ativo. É destruir essas crenças falsas que não servem mais para abrir espaço para criar um novo sentido no meio do caos absoluto. Isso liga perfeitamente com o existencialismo do Jean-Paul Sartre. A ideia clássica de que a existência precede a essência. Perfeito. O protagonista não nasce sendo o salvador heróico. Não tem um destino traçado. Ele é jogado num mundo terrível, sem guia confiável, e está condenado a ser livre. A responsabilidade de criar o próprio caminho é toda dele. Fica na prática. O verdadeiro ato de rebeldia ali não é só história. É a ação física de quem está segurando o controle. Morrer 100 vezes, perder tudo, se frustrar e mesmo assim decidir levantar e tentar de novo. O jogo ensina o estoicismo, o famoso amor fati, o amor ao destino. Abraçar a repetição difícil como o caminho necessário. E toda essa filosofia converge para o momento do fim do ciclo. O herói finalmente chega na fornalha da primeira chama. Deve ser aquela glória imensa, né? Pelo contrário, não tem coros celestiais ou deuses radiantes. A fornalha é cheia de cinzas, dunas e mais dunas de cinzas. E o Gwyn, o antigo senhor da luz solar, não é majestoso. Ele é só uma casca triste e carbonizada, um senhor fraco lutando no meio da poeira para defender um nada. A música de fundo é só um piano melancólico, triste demais. São 3 notas no piano que destroem a sua alma. O herói então derrota o que sobrou do Gwyn. E o universo pede uma escolha final baseada naquelas 2 serpentes primordiais. Tem o primeiro caminho, Que é tocar a fogueira. O herói decide se imolar vivo, sentir aquela agonia indescritível de queimar só para reacender a chama e perpetuar a vontade do Gwyn. É o eterno retorno do mesmo, mantendo a ditadura divina viva por mais um tempo. Mas também tem a segunda escolha, dar as costas para a fogueira e ir embora no escuro, deixar o fogo apagar. Isso inaugura a tão temida Era da Escuridão, mas agora, depois de tudo que a gente analisou, sabemos que a escuridão é a origem humana, é a era da humanidade livre da mentira dos deuses. É um encerramento contemplativo. E prova que esse conto épico não é uma tragédia depressiva, sabe? Mostrar a corrupção de Anorlondo e as falhas de Izaulit é uma forma de celebrar a perseverança humana perante o vazio. Mostrar que dá para resistir. Com certeza. Isso deixa um pensamento muito provocativo para quem está escutando levar para a vida. Se a tal luz divina representava só a estagnação, o controle e o apego doentio ao passado de quem não aceita perder o poder, será que a verdadeira liberdade existencial exige, paradoxalmente, que a gente tenha coragem de apagar as chamas das nossas velhas ilusões, suportar o frio e abraçar a mais absoluta escuridão de quem a gente realmente é? Fica essa reflexão para fechar o nosso mergulho de hoje.